Olá, pessoal. Olá, pessoal, beleza? Vamos mais uma aula. Rede, mundo em rede. Que rede é essa? Rede de pesca? Claro que não. Rede de transporte, redes de comunicações. Vamos direto para a matéria. Imagenzinha já calejada de concursos, mostra aí encurtamento das distâncias. Lógico que as distâncias não encurtaram, mas isso aqui nada mais é que a diminuição, né, dessa distância em função do aumento da velocidade dos meios de transporte. Então dá uma falsa impressão que o mundo foi ficando pequeno com o passar do tempo, né? Em 1500, 1840 nós tínhamos aí barcos, caravelas, depois vieram os navios a vapor, né, os aviões a jato e assim vai, né? Então é uma supressão do espaço físico pelo tempo, né? Rapidamente hoje você percorre aí quilômetros, o que antes, em questões de minutos, o que antes você levaria horas para isso aí. Então a gente vai ver que tudo isso aí, tudo em função basicamente aí dessa bendita dessa globalização, né? Então, meio de comunicação, vamos logo de cara. Sociólogo espanhol Manuel Castells, um dos visionários na análise do surgimento da era da informação, analisou os efeitos do dinamismo dos fluxos na economia. Então, vamos lá, os fluxos, os fixos, as redes, né, como que se deu isso aí em relação à sociedade. Não esqueçam que toda a inovação técnica, tecnológica que aconteceu com os meios de comunicação deu lançou um outro olhar sobre o fluxo de mercadorias no planeta, né? Então, você tem uma incrementada através da técnica, da tecnologia, para que o comércio aconteça. Então, ele escreve aqui, ó, ele, no caso, o Manuel, né, defende que a sociedade global atingiu um patamar avançado de conexão em redes, viabilizado pelo desenvolvimento tecnológico que incrementou os meios de comunicação. E é o estágio avançado. O que eu estou fazendo aqui é o maior fruto disso, né? A gente pode dar uma aula utilizando uma plataforma que você pode colocar aí brincando 250 pessoas numa reunião como essa que a gente está fazendo aqui. Isso é muita coisa, isso é uma estrutura gigantesca, mesmo que seja apenas um computador e alguns dados sendo passados, mas até chegar aos dias de hoje, imagina bem o que aconteceu. Eita, uma carta maravilhosa. E sabe que está gravando. Então a gente vê que a maior carga, né, da inovação está aqui, ó, nos chips, né? O microchip é o maior símbolo desse desenvolvimento todo, de quando com a capacidade de armazenamento que esses chips têm, de você comprimir um livro, um filme e jogar dentro de um chip, é meio que surreal isso, se você fosse falar isso lá na década de 40, década de 50, com certeza, né? A discussão sobre as comunicações ganhou muita força nas últimas décadas. Um dos marcos tecnológicos de mais destaque para esse aumento de importância, sem dúvida, foi o surgimento da microeletrônica e o desenvolvimento da informática. Os chips permitem a compressão digital de dados, que eu acabei de falar, possibilitando o deslocamento de grandes quantidades de informações em pouco tempo, né? Isso aí foi um dos maiores avanços que aconteceu para as telecomunicações. Então fala aqui que é do desenvolvimento tecnológico dos últimos tempos, que acabou sendo cada vez mais intensa. As mudanças não acontecem agora em anos, acontece agora até em meses, né? Ó, o que está aqui, ó. Isso fica bem claro se compararmos o telefone convencional, que levou mais de 70 anos para alcançar 50 milhões de usuários no mundo. Esse mesmo número de pessoas, ou seja, esses 50 milhões, foi alcançado em apenas 5 anos com o celular. Olha que loucura, né? Desde o aparecimento do celular, demorou apenas 5 anos para alcançar 50 milhões, enquanto que o telefone demorou 70 anos para isso aí. E aí, com isso, a gente vê que essas são as mudanças, né? Eu sempre falo o seguinte, vocês é a geração que tem pressa para tudo, né?
Vocês querem ligar o computador de vocês, clicar e já está ligado, a página já abrir, e às vezes, quando você conversa isso com as pessoas com mais idade que vocês, elas começam a rir, porque nós, para entrarmos na internet com a idade de vocês, né, primeiro que na idade de vocês eu não tinha internet. Eu vim ter internet, eu acho que eu já estava casado. Eu já estava casado. Então deve ter sido ali por volta ali, deve estar com 28 anos, por aí mais ou menos, que eu tive o meu primeiro computador. E aí a gente ligava na internet e ficava assim, escutando a conexão, que era de escada, a gente tinha que tirar o fio do telefone e plugar atrás na entrada do RJ45 dos computadores, eram gigantescos monitores. E aí, se alguém ligasse para nossa casa, um abraço, porque não vai falar que está usando a internet. E era de escada, nossa senhora, absurdo. E hoje não, hoje é tudo mais rápido, né? 4G veio aí para isso. O tempo que as novas tecnologias precisam para se tornar acessíveis a um grande número de pessoas é cada vez menor, com certeza. Apesar da análise atual recair sobre os meios de comunicação modernos, isso não reduz a importância histórica. Claro que não, né? O passado está aí para mostrar isso para a gente. Aquilo foi importante naquela época, com certeza. Os cabos submarinos, ó, que ainda estão lá, ainda existe cabo submarino que vai daqui até a Europa, olha aqui. E ainda é usado, tá? Ainda é usado. Que permite essa comunicação intercontinental aí. A telefonia convencional data também do fim do século XIX, embora tenha passado por expansão e aperfeiçoamento no decorrer do século seguinte. A possibilidade de transferir mensagens de voz, além de informações escritas, permitiu, por exemplo, que negócios internacionais mais complexos se tornassem viáveis. Imagina bem antes. Como é que você tinha que fazer um contrato? Você tinha que levar o contrato, né? Eu vou até a Europa, vou até a China para levar um contrato para alguém assinar. Hoje não, hoje você manda por PDF, hoje você tem assinatura digital. Né? Então a modernidade aconteceu para isso. Hoje você transfere enciclopédias inteiras por PDF, né? Você manda vídeo, olha a quantidade de dados que hoje a própria, já que eu falei no cabo submarino, né, de telefonia, pô, e hoje é o quê? Hoje é cabo de fibra ótica, né? O cabo de fibra ótica carrega uma quantidade muito maior de dados aí. Um cabo fininho, parecendo ser uma linha de nylon, carrega internet, que nem era subsídio, internet, televisão e telefone. Imagina, que doideira, né? Se os veículos de comunicação ativos, como telégrafo e telefone, transformaram bastante as relações de ocupação espacial, alguns veículos passivos se tornaram muito importantes na disseminação de ideias, notícias, entretenimento e propaganda. O rádio e a TV, né, porque o telefone, o telégrafo, você fala com alguém, então é ativo. Já o rádio e a TV, você não tem essa comunicação, é só uma via, né? É só o comunicador para você. Não é uma via de duas mãos, vamos dizer assim. São veículos de comunicação em massa, né? O rádio e a TV, que acaba abrangendo uma quantidade de pessoas muito maior do que o telefone e o telégrafo. Difundidos ao longo do século XX como alternativa mais rápida, porque você alcança mais rápido do que os jornais impressos. Então você anda por ondas de televisão ou de rádio. Então você, com a propaganda, você chega a um número muito maior de pessoas, né? Seu poder, no entanto, não se limitou a informar, sendo importante também na tarefa de difundir hábitos de consumo e de modelos culturais. As televisões mostram muito bem isso, as séries, seriados, né, as novelas, como é que elas difundem hábitos de consumo, como você quer comprar alguma coisa e você não tinha vontade nenhuma de comprar, porque você não sabia que ela existia, e aí é o compre, 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 que eu sempre falo em sala de aula. Por fim, quase na virada do século XX e XXI, a internet passou a assumir protagonismo. Então foi aí bem aí 1990, década de 90 aqui no Brasil, tá? Década de 90, que é que passou principalmente aí da segunda metade da década de 90, né, de 95 para frente, que passou a chegar mesmo para a população, que antes ficava limitado ali a algumas universidades e as Forças Armadas.
Misto de mídia passiva e ativa, a internet apresenta um leque quase infinito de possibilidades de acesso à informação, mas também presta seu protagonismo ao próprio usuário, né? Já que deixa você mexer, você criar conteúdo também. Ó, estou criando conteúdo aqui. Eu tenho meu canal no YouTube, sou um criador de conteúdo. Eu sou como é que é? Influencer, né? Digital influencer. Não sei que influência é essa, mas dizem que sim. Principalmente por meio das redes sociais, serviços de compartilhamento de mídias, mensagens e da facilidade em criar websites. Podemos afirmar, então, com segurança que a internet hoje vivencia uma ascensão que ameaça outros meios de comunicação. E é verdade, né? Quantas coisas já foram criadas, já foram destruídas. Você vê que eu acredito que o meio de comunicação mais próximo de ser destruído é o telefone. Né? Telefone fixo, muita gente já não tem telefone fixo dentro de casa. Não é que o telefone vai acabar, pelo amor de Deus, não. Não estou falando do celular, eu estou falando do telefone fixo. Quantas coisas foram criadas já foram destruídas? Olha o Orkut. Olha como você tem outras coisas, né? Outras redes sociais que estão aparecendo e que estão dominando. Né? Você vê aí que você com o celular hoje você consegue assistir aula na rua, show de bola. Né? Você pode dar uma aula na rua, não é só você assistir. O professor pegando seu celular, indo para o alto, uma montanha, dar aula lá de cima. Pô, eu daqui já acho fantástico poder abrir aqui, né, uma página e vocês poderem assistir. Imagina bem, que loucura. Eu estava dando aula agora para o segundo ano, foi para o segundo? Foi. E eu estava comentando sobre os tigres asiáticos, né? Aí eu falei sobre Singapura. Aí tinha uma foto no livro, vocês têm no livro o material de vocês, e aí levei eles até Singapura para ver aquela cena, aquela foto, né? Eles ficaram encantados. Né? É bacana esse lance de você entrar rapidinho no Google Maps para mostrar aquilo que você estava falando. O bom seria levar a turma lá, né? Mas não dá falha. Vamos lá, continuando aqui. Algo muito importante a ser ressaltado sobre os meios de comunicação, sobretudo os mais modernos, são os fatores limitantes do acesso à tecnologia. Lógico, né? Nem todo mundo vai ter esse acesso. A própria aula que a gente está tendo aí já é um complicador muito grande, já é um exemplo disso aí. Aqui ainda consigo dar aula para um número maior de pessoas, agora imagina bem na escola pública. Tem a mesma plataforma, só não é plural, mas a plataforma é a mesma, que é do Hangout. Né? O Hangout Meet, o Google Meet, é a mesma coisa, não tem que mexer. Ele só não tem o caderno digital, que nem vocês têm, que isso aqui é do plural. Mas o ambiente de aula, poxa, o deles é... Eu ainda acho que ainda tem coisa melhor do que o de vocês ainda. Algumas coisas que a gente usa lá, poderia ser usada aqui também. Aproximação virtual ou morte das distâncias se torna possível na medida em que essas tecnologias se desenvolvem, mas há um processo reverso quando essas tecnologias não estão disponíveis, seja por conta de circunstâncias técnicas ou seja por conta de circunstâncias socioeconômicas. Lógico, nem todo mundo tem acesso a esse desenvolvimento tecnológico, né? O acesso a essas tecnologias é socialmente hierarquizado, com certeza, promovendo a segregação social em relação aos benefícios que os novos meios de comunicação podem trazer. Imagine bem que você está com a internet ligada e de repente aparece lá uma promoção para os que acessarem hoje a internet. Vão comprar com 50 é muito, mas com 20% de desconto em relação à promoção que vai começar amanhã na loja física. Pronto, já lascou. Né? Aquelas pessoas que têm como ter o acesso à tecnologia já ganham 20% de desconto. E aqueles que não têm acesso à tecnologia vai ver a propaganda na televisão, vai entrar em promoção, mas ela não sabe que realmente a real promoção está acontecendo na internet. E aí é um benefício que vai ficar fora. Tipos de transporte. Vamos lá. Existem vantagens, existem desvantagens em relação a diferentes tipos de transporte que acontecem, que existem, né? Então, existem as vantagens e as limitações que todo modelo acaba demonstrando. Não tem um modelo que seja o perfeito em tudo. Ele pode perder numa coisa e ganhar em outra. Então,
O que há de grande importância é você ver que, para você poder aproveitar um pouco de todos os modelos de transporte, o que deveria ter? Isso aqui, ó, chamado integração. Né? A integração é entre os diversos tipos de modais, ou seja, de modalidades de transporte. Isso é o que se chama de transporte intermodal, certo? E aí você acaba evitando os pontos fracos de um tipo de transporte e pega os pontos fortes dele, né? Então, você acaba compensando uma coisa. Então, ó, a eficiência em realizar o transporte de cargas e pessoas influencia muito no desenvolvimento da economia de um país ou região. Claro que influencia, porque você reduz o custo Brasil, custo país, né? Dependendo do país, custo do Brasil, custo da Argentina, sei lá. Porque se você tem uma matriz de transporte que funciona bem, que tem uma integração entre as diversas modalidades, você promove o desenvolvimento, porque você vai ter uma redução nos custos de uma mercadoria, e aí isso é o que se espera, né? Você tem um superávit na balança comercial para poder fazer investimentos em diversos setores. Por isso, a opção por um ou mais modelos de transporte acaba sendo uma escolha estratégica, o que demanda ampla reflexão sobre as propensões naturais e econômicas de cada território. Uma decisão inadequada pode onerar a produção. Uma decisão inadequada que nós tivemos aqui foi quando o Brasil começou a baixar a cabeça para os Estados Unidos após a Segunda Guerra. Né? Nós deixamos de lado o modelo ferroviário e passamos a adotar apenas o rodoviarismo para atender a necessidades, né, que os estadunidenses tanto queriam. E aí, poxa, o frete do caminhão é muito mais caro que o frete de um trem ou então de um navio. Então, isso aí provocou um atraso gigantesco no nosso país, não só no nosso, mas em outros países também. Porque tem algumas questões que não podem ser esquecidas, né? Para você implantar uma rodovia é barata, agora pior vai ser a manutenção dela. Mas é barata a implantação de rodovia. Então, por isso que muitos países pobres pegaram esse modelo, por ser mais barato o investimento. Agora, a manutenção está muito cara. Diferente da ferrovia. A ferrovia, você vai ter uma implantação que é cara, mas a manutenção que é barata. Mas aí é aquele problema. A implantação é cara. O país pobre vai dar prioridade a fazer o quê? O que é barato. No caso, a abertura de estradas. Vamos lá. Configurar uma rede de transporte intermodal e bem integrada, apesar, né, de ser uma fórmula facilitadora do desenvolvimento, não é uma tarefa simples como muita gente acha que é. A logística que envolve armazenagem, carga e descarga de produtos é muitas vezes uma barreira para o fluxo de mercadoria, porque é uma logística braba. Às vezes você, por exemplo, vamos pegar esse porto aqui, né? Olha que legal, essa foto aqui dá bem a noção da integração. Ó. Olha, vocês estão conseguindo ver o transporte intermodal? Você tem aqui, né, o transporte rodoviário, o ferroviário e o marítimo. Então, repara que desse caminhão, ele cabe um container desse. Então, uma composição ferrífera, ela leva, brincando aqui, uns 100 containers desse aqui, ó. Então, isso aqui facilita, porque os guindastes pegam, né, a caixa metálica, o container, coloca direto ou no caminhão ou coloca direto aqui no trem. Repare, alguém poderia falar assim, pessoa, mas o trem é mais barato que o caminhão? Por que o caminhão está ali? Não esqueça que não é todo lugar que tem uma linha de trem. Para transportes de curta distância, o melhor vai ser a rodovia, né? Vai ser com o caminhão. Então, configurar essa rede não é tão fácil. A logística que envolve armazenagem, carga e descarga de produtos é muitas vezes uma barreira para o fluxo de mercadorias, como já li isso aqui. De nada adianta, por exemplo, que existe uma formidável capacidade de produzir e transportar um bem de exportação dentro do território se os portos forem ineficientes e impedirem uma boa integração com o transporte marítimo. É isso aí. Não adianta nada você ter uma rodovia bem asfaltada e aí, quando esse navio chega até o porto está tudo parado lá, porque não existem
galpões, não existem locais para carga e descarga, ou a capacidade daquele porto para atracação de navios é pequena, né? O porto, de repente, pode ser até grande, mas aí só tem condição de atender 2 ou 3 navios de uma vez só, e aí o restante fica tudo parado lá, aí é complicado, aí não tem como. De nada adianta, por exemplo, que existe uma formidável capacidade de produzir e transportar, já li isso aqui, se os portos forem ineficientes e impedir a boa integração com o transporte marítimo, ou mesmo que existe uma boa rede ferroviária e rodoviária, que eu acabei de explicar, né? Mas que não existe terminais de armazenagem e carga e descarga da mercadoria entre os dois tipos de transporte, ou seja, entre o rodoviário porto ou o ferroviário porto. Isso acaba atrasando todo o processo, né? Fica travancando tudo. Você chegou, você tem capacidade de produzir, mas a sua entrega do produto é que está dando problema. É isso aqui, ó. É o chamado gargalo estrutural, né? Chegou no gargalo, afunilou. Ó, quando problemas como esse ocorrem, é comum atribuir a estrutura problemática em questão a expressão gargalo estrutural. Então, o problema está na infraestrutura, tendo em vista que ele representa restrição na capacidade produtiva da área e ou um aumento dos preços finais. Claro, se você o caminhão que você contratou para levar teu produto até o porto, vai ficar parado lá porque não descarregou, isso tem um custo. Da mesma forma, a tua mercadoria ficou ocupando espaço no armazém. Você acha que você vai botar teus grãos de soja, de milho, né, de trigo, sei lá, botar no armazém e você não vai pagar? Cada dia que ficar ali porque não entrou dentro do navio, não foi carregado a sua mercadoria, você vai pagar sim. E isso eleva o custo da sua mercadoria. Isso é o chamado custo Brasil, né? Você tem condição de plantar, tem condição de colher rapidinho, tem condição de ter uma safra maravilhosa, com preço muito competitivo no mercado internacional, mas em função desse gargalo estrutural, a sua soja, por exemplo, chega lá fora com preço completamente nas alturas. E aí você teve capacidade de produzir, mas você não tem capacidade de entregar com um preço tão convidativo assim. Beleza? Aqui no transporte rodoviário, ele vai falar sobre essa nossa um breve histórico aqui de como nós passamos a ser influenciados pelos estadunidenses, né? Então, além das grandes transformações que a indústria automobilística trouxe ao cenário produtivo, a popularização de veículos a um grande número de indivíduos e atividades produziu impacto significativo. Lógico, né? As pessoas querendo poder comprar um carro também, né? Um deles bem marcante foi na organização das cidades, que passaram a necessitar de ruas mais largas e de melhor infraestrutura para abrigar o volume crescente de veículos em tráfego. Hoje em dia você anda na rua aqui na nossa região aqui e você fala o quê? Tem muito carro para pouca rua, né? O crescimento da frota foi muito maior do que o crescimento da estrutura para que esses carros possam circular. Quando nos atemos ao transporte de cargas, os veículos rodoviários são os mais adequados a curtas distâncias. Lógico, né? Você vai entrar em diversas ruas, você não vai fazer isso com trem. Isso acontece devido à sua baixa capacidade de carga, que tornaria muito grande a quantidade de caminhões necessários ao transporte de grande volume de mercadorias, encarecendo o transporte. O Brasil, por ter um território de dimensões continentais, ou seja, gigantesco, não se apresenta como um país com boa adequação ao transporte rodoviário. Melhor seria o quê? O ferroviário. Outra desvantagem do sistema rodoviário é o custo de manutenção que esse transporte representa, além de todos os custos que envolvem a aquisição dos veículos e a engenharia de tráfego também, sinalização da estrada, fiscalização, pavimentação, consumo energético também costuma ser alto, que se explica pelas altas viagens necessárias, pelas muitas viagens necessárias e pela alta dependência dos derivados do petróleo. Tem tudo para atrapalhar, né? É um custo muito grande que o Brasil tem por ter esse montão de carros transitando pelas rodovias. Olha a quantidade de policiais rodoviários, de sistema de reboque, sistema de saúde. Isso onera bastante o governo do país, né? Não só do Brasil, de qualquer país. Você tem que estar gastando, mais no país que é um país tropical, quantidade de chuvas é exorbitante, toda hora tem que estar fazendo recapeamento de estrada,
são placas que se deterioram com muita facilidade, tudo isso tem custo. Apesar dos problemas, é evidente que o transporte rodoviário possui também vantagens únicas. Né? O ponto maior destaque é a flexibilidade. Então, você pode entrar numa rua, se ela tiver com problema, você sai, pega outra, coisa que você não vai conseguir fazer com o trem. Em nenhum outro meio de transporte é possível a entrega de mercadorias ou passageiros porta a porta. E é verdade, eu posso aqui na porta da minha casa, pode parar aqui um caminhão, e levar até onde eu decido querer que ele tem que levar. Lógico que não vou atravessar o mar, né? Vai para a China. Mas terrestre é o único que é porta a porta. Não tem na frente da minha casa um trem, não existe. Não tem na frente da minha casa um aeroporto, também não tem. Tal flexibilidade dinamiza o transporte e reduz a quantidade de operações de carga e descarga. Sim, porque você vai de porta a porta, otimizando o tempo de trânsito de mercadoria e de pessoas. Outra vantagem é o fato de que a implantação da infraestrutura ocorre de maneira rápida e barata, aquilo que eu falei, né? Por ser rápida e barata, isso aí acabou caindo como uma luva para os países que não têm dinheiro para investir nisso aí. Né? Exatamente o que está escrito aí. Olha essa imagem aqui, né? A gente vê problemas aqui, ó. Cadê o acostamento aqui? Não tem acostamento nessa estrada, né? Placas mal sinalizadas, como a gente pode ver aqui, ausência de fiscalização, motorista fazendo cruzamento onde não pode, ó, plena faixa dupla aqui, né? Então não pode fazer cruzamento e não é o que parece para esses dois caminhões aqui. Né? Aqui no quadro, né, compreendendo melhor, vai falar dessa política adotada aí pelo governo de JK, naquele período de internacionalização da economia, muitas indústrias de automobilísticas vieram para cá. E aí o Brasil, né, dá toda essa facilidade aí, abrindo mais estradas no país, porque tinha o que importava era atrair essas empresas e mostrar para elas que elas teriam como, né, espalhar suas mercadorias dentro do país aqui. Então, venha para cá que a gente vai dar atenção para o transporte rodoviário. Então, lógico, né? As empresas estrangeiras pressionavam muito isso aí, pela essa opção rodoviarista do Brasil em relação ao ferroviário. Vamos lá. Teve muito mais destaque na primeira Revolução Industrial, e naquela época nós éramos influenciados pelos ingleses, então os ingleses influenciaram a gente até a Segunda Guerra Mundial. Né? Com a guerra na Europa, cai aquele prestígio da Inglaterra, nós passamos a ser influência dos Estados Unidos. Vantagens, lógico que tem vantagens, né? Os trens, a capacidade de carga que os trens têm é uma coisa absurda. Você olha aqui essa imagem é show, né? Não dá nem para a gente ver qual o tamanho, dá para a gente ter uma noção, porque esse trem de trás aqui, essa composição aqui, que parece ser de óleo, alguma coisa assim, ela é tão gigantesca que, se eu conseguir aumentar aqui, eu consigo? Não vou aumentar, vou ficar mexendo. Mas lá no final da foto, ó, você tem uma cor cinza contínua. Só pode ser a continuidade desses vagões que passam. Pelo desenho aqui, ó, isso aqui é uma curva bem aberta. Então, provavelmente lá atrás vai ter outra curva bem aberta, igual a essa, e que vai chegar até lá. Ó. Então, ó, aqui tem muito mais do que 300 vagões aqui. 300? Mais de 200 tem. A capacidade de carga é muito maior. Né? Olha só aqui. Ó. Quanto ao transporte de cargas, vias férreas se mostram bem adequadas a trajetos de longa distância. Isso acontece em razão da alta capacidade de carga dos trens, pode ser mostrado. Aqui nessa composição, ó, nós temos, aqui é um sobre o outro, certo? Aqui temos dois contêineres. Repare uma coisa, aqui você pode passar 3 composições, ainda tem uma aqui que está vazia. Isso aqui é um investimento correto, né? Califórnia e Estados Unidos. Porque se você vai gastar dinheiro colocando uma linha, por que não coloca outra do lado? Que aí pode passar 2 até 3 composições num lugar só. E aí a gente vê que nas estradas de ferro do Brasil, na maior parte delas só tem uma linha. Ou seja, se o trem sair de lá, ele vai ter que primeiro esperar esse chegar para o outro partir. Aqui não.
São 2 trens passando um do lado do outro. Isso é economia. Aí não vai ter que esperar lá na frente para ele passar e depois ele continuar. Naturalmente, existem desvantagens desse tipo de transporte. O destaque inicial reside no alto custo e na lentidão para implantar uma ferrovia. Então, diferentemente da rodovia, a ferrovia é caro para você implantar, demora para você implantar. Enquanto que na rodovia é mais barato, você implanta mais rápido. Mas aí inverte na questão da manutenção, tá? Outro ponto fraco também é a baixa flexibilidade dos traçados ferroviários, ou seja, se tiver um problema na linha, ele vai ter que ficar parado, né? O que gera necessidade de complementar o transporte com outros meios. Cargas volumosas e longa distância se enquadra bem no perfil brasileiro, porque o nosso país é gigantesco. No entanto, as vias férreas não são tão eficientes quanto deveriam no território nacional, em função de nós termos dado muito mais prioridade ao rodoviarismo, certo? Alguns fatores que explicam isso são as motivações político-econômicas para uma opção rodoviarista e a necessidade de rápida integração do território nacional. Aí melhor seria o intermodal. Além do sucateamento dos traçados insuficientes, um fator que dificulta ainda mais a utilização no Brasil é a falta de integração dos trechos. Como assim falta de integração? Está aqui, ó, né? As bitolas. Bitola, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo encontrar alguma coisa aqui na internet que me mostre isso aí. Ó. Diferença de bitolas. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Bitolas. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui nesse vídeo do YouTube. Vai sem som mesmo. Tinha alguma imagem que eu vi. Ó, essa aqui, ó. Reparem. Isso é a bitola larga. Opa, perdão. Essa é a bitola larga, tá vendo? Isso é a bitola larga. Essa aqui é a bitola estreita. Espera aí. Ó. Essa é a bitola estreita. E a outra é a bitola larga. Essa é a bitola larga. Nesse trecho aqui, 2 trens podem passar aqui. Um que tiver bitola larga, como é esse caso aqui, e um que tiver bitola estreita. Só que a maior parte da ferrovia do Brasil, dos quilômetros de ferrovia, não tem isso aqui. Então, um trem de bitola estreita, ele não vai passar aqui, porque uma roda vai estar aqui nessa parte verde e a outra vai estar aqui. Como é que ele vai passar aqui? Não tem como. Agora, se ele pegasse trechos assim, aí daria. Da mesma forma, como é que um trem que tem bitola larga, né, que é a distância entre as rodas, vai... Imagina, essa é a bitola larga, a verde, que está em verde. Como é que ele vai passar na bitola estreita, que é essa? Não dá. Bitola larga não consegue daqui. Isso é a falta de integração que está sendo falado aqui nessa distância de bitola, tá? A falta de integração está ali, resulta nisso aí. No que diz respeito ao transporte de passageiros, além da importância das ferrovias no ambiente urbano, novas tecnologias vêm permitindo que trem de alta velocidade se desenvolvam. Claro, né? Isso aqui em países desenvolvidos é o que nós temos aqui os famosos trem-bala, né? Que chegam aí a passar 300 km por hora, como nós temos aqui o Eurostar, que liga a França até Londres. Nossa, professor, França a Londres, só que Londres é uma ilha. Ele vai por baixo d'água, né? Tem um túnel subterrâneo ali embaixo do Canal da Mancha. Ele chega rapidinho, ó, passou da França, passa por baixo do Canal da Mancha e já chega na Inglaterra. Transporte hidroviário,
é o que ocorre por via marítima ou pelo rio, né, por via fluvial. Então, temos aqui algumas vantagens. Ele é o mais barato no quesito frete, são os mais baixos custos operacionais, principalmente por conta do consumo energético proporcional ao frete, né? Consome menos quando você faz essa relação. A segunda e principal vantagem é a sua formidável capacidade de carga, ou seja, a quantidade de mercadoria que você pode transportar. Aqui estão os maiores navios do mundo, né? Por enquanto, de carga é esse aqui, que é o Maersk, é o Maersk. Tá aqui, ó. Se eu não me engano, ele carrega até 13 mil containers em cima. Aqui não tem escrito, mas eu tenho quase certeza que está perto de 13 mil. Deixa eu ver aqui. Capacidade. Carga. Maersk. Aqui é containers. Aparece aqui. 15 mil. Tá aqui, ó. O gigante tem capacidade de transportar até 15 mil containers. Tanto aqui, ó, 15 mil teus. Ó, um teu é um container de 20 pés. Então, 15 mil é muita coisa, né? Fico só pensando na quantidade de celularzinho que cabe aqui dentro, né? A análise do transporte hidroviário deve ser cercada de cuidado para que conclusões não sejam precipitadas. Isso porque o transporte hidroviário pode ocorrer por via marítima ou fluvial. Ao analisar, por exemplo, os custos de implantação desse meio de transporte, observa-se que os investimentos são normalmente baixos em função porque a hidrovia já está pronta, né? É o rio. Entretanto, a implantação pode demandar obras mais trabalhosas, caso seja necessário adaptar vias fluviais que permitam navegabilidade, como, por exemplo, aprofundar o leito do rio, né, que pode estar assoreado, ou, por exemplo, aumentar as margens em cursos de rio onde tem curvas muito fechadas. E aí, para o navio passar, você vai ter que ampliar a margem. Olha que bacana esse elevador de barcos lá na Escócia, né? As barcaças entram aqui dentro desses espaços, eles sobem e trazem ela aqui para cima. Aqui tem um canal. Para descer, essa barcaça vem até aqui, aí isso aqui tem que estar fechado, tá? Aqui já tem uma barcaça. Isso aqui, essa parte redonda, ela se encaixa aqui, a barcaça entra aqui, isso é só para passeio, para turismo. Aí entra, aí isso aqui desce. Enquanto isso aqui desce, o que está aqui sobe, ó. E aí você consegue subir ou descer a embarcação. Quanto ao transporte marítimo, é importante compreender que o embarque de cargas volumosas em navio de porte imenso pode tornar uma operação muito complexa, com certeza, né? Os portos atuais exigem uma grande quantidade de pessoal para trabalhar ali na operação e de máquinas também. Ou seja, quanto maior o número e o tamanho dos containers, você tem que fazer novos investimentos. Como os containers aumentaram para poder carregar mais carga, esses guindastes todos tiveram que ser trocados. Por quê? Porque agora temos containers maiores e aí todo mundo tem que trocar, porque o mercado internacional exige que todos se adequem. Aí você vai ver que vai ter porto marítimo que não vai perder sua função. De repente, o país não teve condição de investir na reforma daquele porto. Né? Isso aqui não é nada barato, trocar todos os guindastes, aumentar a área, porque se você fala em tamanho maior de container, você vai ter que ter espaço no porto, e de repente o porto é um porto pequeno, não tem mais para onde crescer. Ou então tem para onde crescer, só que não tem dinheiro para investir. E aí você vai ver a perda da função portuária. Olha a Baía de Guanabara, por exemplo. Né? A Baía de Guanabara é um problema, por quê? O assoreamento que está na Bahia hoje não recebe navios de grande porte. Não dá para entrar. O navio hoje carrega muito mais, uma quantidade muito maior de produtos. É mais pesado o que acontece com ele. Ele fica um pouco mais afundado. Um pouco mais afundado na Baía de Guanabara, vai agarrar. Então, por isso que a Baía de Guanabara hoje praticamente não tem. A quantidade de transporte de carga hoje é muito pequena. Todo o transporte de carga que vinha aqui para a Baía de Guanabara está indo lá para o Porto de Sepetiba. Né?
O porto lá que recebe agora, porque lá é mar aberto, não tem problema de assoreamento como tem aqui. Bastante comum para aumentar ainda mais a eficiência do transporte de carga é a navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem, como vocês já aprenderam, é aquela que é feita de porto de costa a costa, certo? Ou, perdão, de porto a porto no mesmo litoral, tá? Porque se for daqui até a Argentina, não é navegação de cabotagem, é navegação internacional. Então tem que ser dentro do mesmo porto para ter o nome de cabotagem, beleza? Então, de repente, sai o navio lá de Santos, vem fazer entrega no Rio de Janeiro, vem fazer entrega em, sei lá, em Salvador, em Fortaleza. Isso é navegação de cabotagem. Aeroviário, né, ganhou bastante notoriedade, aí, principalmente depois aí da evolução, da revolução técnico-científica. Nós temos aí um desenvolvimento gigantesco, né? No pós-guerra, então, nem se fala. Hoje você tem muito mais segurança nos aviões, a tecnologia fez com que os aviões se tornassem mais leves, tornando-se mais leve, você pode até compensar um pouco mais na carga. Lembrando sempre que a carga que é transportada nos aviões geralmente são cargas leves e bastante valiosas, né? As finalidades do transporte aéreo são muitas, desde a defesa do espaço aéreo, né, pelas Forças Armadas, com a aviação militar até a aviação comercial. Nesta, o protagonismo, sem dúvida, é o transporte de passageiros, já que mercadoria fica difícil, que se destaca em virtude das vantagens desse meio de transporte, como rapidez e conforto. Ao mesmo tempo, o transporte de cargas por via aérea vem se tornando cada vez mais frequente. Por conta dos custos envolvidos, as cargas mais comuns costumam ter grande valor agregado, pequeno volume e urgência de entrega. Então, isso faz com que compense você transportar através de aviões, né? Se você tem pressa, se é uma carga de alto valor e leve, melhor que você faça. E se você precisa entregar rápido, melhor coisa então é ir de avião mesmo. A popularização do uso de aviões para transportar mercadorias se deve aos grandes avanços tecnológicos recentes, que vem barateando bastante os custos dos voos e também as novas lógicas de produção e de consumo. Então, como a gente tem aí, né, um barateamento em muitas pesquisas em novos materiais, isso faz com que os custos para os voos se tornem cada vez menores, né? Uma, uma, uma boa aplicação, por exemplo, a gente vê aí o discurso aí do nióbio, né? O nióbio sendo misturado àquelas ligas metálicas do avião faz com que o avião fique mais leve. Qual é a vantagem disso? A economia de combustível, certo? Um avião mais leve sem precisar ter tanto empuxo para fazer ele se movimentar. Fala aqui do e-commerce, né? De como que aumentou bastante aí o comércio em função dessa proximidade, né, com os smartphones. Hoje você consegue fazer tudo. Eu tenho aplicativo de três não, tem aplicativo da Gearbest, da AliExpress, da Magazine Luiza, da Amazon e tem mais um que está me fugindo na memória. Então olha o e-commerce aí mandando ver aí, né? Então você com um smartphone aí, você pode ter um shopping, né, dentro do teu celular. Ainda que avanços significativos tenham ocorrido, uma questão principal gera incerteza: os elevados custos do sistema aeroviário. Segue abaixo alguns pontos para melhor compreensão desses custos: necessidade de construção de estruturas grandiosas, ou seja, aeroportos, né, com uso de alta tecnologia de ponta; alto custo de produção das aeronaves, não é nada barato, você faz bem como a sua manutenção; exigência de checagem de segurança, com certeza, imagina bem, a Polícia Federal, as centrais de inteligência, como é que tem que estar monitorando, ainda mais hoje em dia com a questão do terrorismo, né? Envolvimento em diversas etapas do processo, desde a mão de obra qualificada, né, qualquer pessoa que trabalha no aeroporto, né, engenheiros, pilotos, controladores de tráfego aéreo. Imagina bem o trabalho de um controlador de tráfego, a cabeça desse cara, ficar tomando conta, cuidando da vida de milhões de pessoas voando aí pelo mundo.
Alto consumo energético, agravado pelo fato de que os combustíveis implicados costumam ser derivados do petróleo. Beleza? Duto viário, como o próprio nome está dizendo, né? Porque transporte feito através de dutos, através de canos. Então, qual o produto que tem a maior malha dutoviária do mundo? É a água, né? A quantidade de canos que tem no mundo inteiro. Então, olha esse duto. Ele passa até para o outro lado da montanha, ó, subindo. Né? Então, ele transporta tanto material líquido, como sólido, como gasoso, né? Os gasodutos, os oleodutos, os minerodutos. Evidentemente, não é possível transportar qualquer mercadoria por esse meio, embora cargas improváveis, como minério e grão, já tenham sido experiência de sucesso. Por isso que eu falei mineroduto, tá? Apesar das possibilidades limitadas, chamam a atenção as enormes quantidades envolvidas nesse processo, que possui importância vital no abastecimento de cidades, refinarias, termoelétricas e portos ao redor do mundo. Nossa cidade recebe 2 gasodutos, ou 2 empresas recebem gás que vem do gasoduto, que são as fábricas de papel. Uma das desvantagens dos dutos é o fato de sua estrutura ser fixa, o que gera muita dependência de seu traçado. Como em alguns casos, esse transporte envolve longas distâncias, os dutos passam por mais de um país, o que faz que tais rotas de escoamento de produção possam gerar disputas geopolíticas. Também, né? Até por cidades, se passando por cidades já causa disputa, imagina bem países. Tipos de malha viária, então temos aqui, ó, malhas divergentes, reparem que elas não se encontram, isso aqui é bem típico de, desculpem, esse traçado é bem típico de país que foi explorado no passado, né? Já falamos bastante, a África é o maior exemplo disso aqui, então retrata esses países de economia primária exportadora, né? Alguma coisa era buscada lá no interior, levada até o litoral e mandada para fora. E de malha convergente, que é esse aqui, ó, né? Você já tem malha convergente, você tem integração danada entre as regiões. Isso aqui é tipo de país desenvolvido, né? Ou em desenvolvimento, e que promove essa facilitação da boa circulação aí de pessoas e de mercadorias, como está no texto em cima. Tá bom? Fugindo um pouco às ferrovias e ao transporte terrestre, um exemplo de destaque desse tipo de malha é o conjunto de hidrovias europeias. Aqui, no caso, isso aqui é ferrovia, mas os rios também eles têm bastante integração. O sistema de transporte hidroviário do interior da Europa apresenta uma grande quantidade de rios navegáveis, sejam naturais ou adaptados. Existem ali canais que interligam 2 rios, né, facilitando. Olha aqui, ó, acabei de falar, ó, a hidrovia Meno-Reno-Danúbio. Então, olha aqui, o rio Danúbio, que atravessa diversos países, é interligado com o rio Meno. Então, temos aqui o canal Meno-Danúbio, que foi criado, não existia. E depois nós temos o canal que vai ligar o Reno com o rio, o Meno com o rio Reno. Então, você consegue atravessar, né, toda essa região e indo parar lá no porto de maior volume comercial da Europa, que é o porto de Amsterdã, que fica na Holanda, né, é o porto chamado Porto de Roterdã. Malha radial, ó, do Brasil, ó, radial é aquela que se radia, tá? Então aqui, né, esse exemplo clássico aqui é bem parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é o da Arco do Triunfo em Paris. Você vê aqui, ó, isso é malha radial, tá vendo? Ela se radia. Aqui nós temos as rodovias que partem de Brasília. Essas são as BRs 0. Então, toda BR que começa com 0 é porque ela parte de Brasília. A nossa é essa aqui, ó, a BR-040. Tá vendo? Se você for lá no Rio de Janeiro, assim que você pega a Washington Luiz, o começo da Washington Luiz é o começo da BR-040. Se você não entrar para Guapi, você vai seguir, vai subir a Serra de Petrópolis e vai direto, vai subindo, continua, que você vai chegar até Brasília, se você for seguindo direto pela BR-040. Isso aqui é a malha radial, tá vendo? Então tá aqui, ó. E aí, no caso, tradicional é a cidade de Brasília, né? E aqui, no caso, o Arco do Triunfo, de onde parte essas ruas aqui que interligam o restante da cidade de Paris.
Mobilidade urbana, né? E dentro das cidades, a gente vê que esse transporte público é um problemão, né? E aqui, bem aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, né, os trens, as barcas, o metrô, que acabam cumprindo essa função, né? Porque apresenta capacidade bem grande. Então, imagina aqui, região metropolitana do Rio de Janeiro, a capacidade chega a 2.000 pessoas por viagem. Então, se tiver tudo funcionando bem, bacana, né? Apesar de não se caracterizar como transporte de massa, o transporte rodoviário são extremamente importantes em ambientes urbanos, é o nosso caso aqui. Isso ocorre porque eles são mais flexíveis, ideais para alguns trajetos urbanos em que é necessário transporte porta a porta, algo que não é atendido pelos traçados fixos. Eu falei de rodoviário? Não, é rodoviário, né? O rodoviário é que não é considerado. O que é transporte de massa? O trem é, a barca é, né, o metrô é transporte de massa. Eu atropelei e falei hidroviário aqui. Lógico, né? Você com o grande problema hoje dentro da, da cidade é esse transporte rodoviário. Não dá para você fazer porta a porta. Agora, essa malha de rodoviária, né, que atende o transporte de massa, que são os ônibus, é um problema. Né? Acaba sendo. Porque você, como você não vai ter trem para ir em todo lugar no Rio de Janeiro, a solução é ônibus. Então você vai falar que é transporte de massa. Mas é um problema, né? Você acaba colocando o ônibus como uma saída. Tanto está escrito aqui, cadê? Aqui, ó, o grande problema que envolve a implantação do ônibus é o fato de que, por ser bem mais barato esse meio de transporte, costuma ser usado como artifício para substituir o transporte de massa. O ideal dentro de uma cidade grande, com certeza, é você ter uma malha de ferroviária ou metroviária. Então, caiu até numa questão da UERJ de 2015, você tinha a malha ferroviária do Rio de Janeiro, a malha metroviária do Rio de Janeiro e a malha metroviária de Hong Kong, e agora fugiu a cabeça. Mas era uma coisa absurda, né? A diferença de ano. Ônibus biarticulados, né? Os BRTs que a gente vê no Rio de Janeiro, também auxilia nesse transporte. Tá aqui, ó. Essa questão caiu na prova da UERJ. Foi essa aqui, a Xangai. Essa mesmo. Repare, em 93, né? Comparativo de 93. Ó. Xangai não tinha metrô, Rio de Janeiro tinha linha 1 e linha 2. Em 2013, ou seja, 20 anos depois, está o Rio de Janeiro, que expandiu um pouquinho a linha 2 do metrô, né? A linha 1 também acho que ganhou mais uma estação aqui, mas olha Xangai, né? Acho que é investimento, é tudo, né? E aí a gente vai ver porque o Rio de Janeiro está com esse trânsito caótico, superlotação, ninguém consegue andar direito. Aí tu vai em Xangai que funciona. Essa nossa cultura, né, do transporte individual leva isso aqui, ó. Olha a quantidade de pessoas, são 60 pessoas aqui, e um ônibus, né? 40 pessoas sentadas e 20 em pé. Aí quando você olha aqui, olha a quantidade de ciclistas que ocupariam aqui, 60 pessoas. Mas olha a quantidade para dar aqui 60 carros, 60 motoristas e seus carros. Olha a área ocupada. Aí é claro que você vai ter congestionamento igual a esse aqui, né? Trânsito caótico pra caramba aqui, ó. Os carros, como você não tem um transporte de massa que seja condizente, que seja confortável, você vai ter as pessoas indo para a rua com seus carros. Tá aí. Ou você sofre com congestionamento no trânsito, ou você sofre com a superlotação dentro do ônibus. Tu escolhe. É claro que a pessoa vai escolher ir no carro, pelo menos ela está no conforto. Tanto que aqui, ó, aos que não têm esse poder de escolha, pô, eu não tenho carro, não tenho poder de escolha, então eu vou para superlotação. E aí o cara que tem dinheiro vai ficar engarrafado aqui. Ou seja, é problema para os dois aqui. Uma alternativa para isso, ó, uma alternativa pode ser o quê? As motos. Né? Muita gente aí usando moto para poder chegar mais rápido, é muito mais flexível, lógico, é muito mais perigoso também, tá? Tanto que está aqui, ó. Ela se locomove entre os carros, ainda que com muito menos segurança e conforto para os passageiros. Por esse motivo, a quantidade de serviços de entrega de tráfego de objetos e pessoas por motocicletas é cada vez maior.
Olha a quantidade de pessoas que estão agora transitando na cidade aí, compraram moto, estão vendendo alguma coisa, estão entregando na época de Covid. Então, acaba isso aqui são os principais problemas da poluição. É carro, é moto, é barulho também, né? Ônibus. Possíveis soluções, aqui nesse texto vai falar daquela questão do carpooling, tá aqui, ó. Né? Se você O carpooling é aquele que você cria as regras de compartilhamento, né? Você compartilhar o seu carro, você vai transitar, olha aqui, ó, carpool, tá vendo? Então, nessas rodovias aqui, quem está praticando aquela carona solidária pode andar. Então, isso é uma maneira de você estimular as pessoas a fazerem a carona solidária, né? Você vai poder passar por locais que só pode passar quem faz isso. Beleza? O que mais pode ser? Tem aqui que eu não falei. Ah, aqui fala dos pedágios urbanos, né? Cidade como Londres já está criando pedágio urbano naquelas ruas que tem maior movimento, fazendo com que as pessoas deixem o carro longe. É, no Rio de Janeiro já é difícil você andar no centro da cidade porque parece que eles estreitaram as ruas. Então faz com que você deixe o carro mais afastado, pega o metrô e vai para lá. São Paulo tem um rodízio de placas, né? Placa par, placa ímpar, andam em dias alternados. Isso são tentativas de saídas, né, de soluções ao BRT que nós falamos aqui. Beleza? Isso aqui é molinho, fica assim. Valeu, rapaziada. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Fui.